Olá. Olha, hoje a gente tem uma coisa curiosa, para dizer o mínimo. Chegou um material aqui que fez a gente olhar para os craques do futebol de um jeito bem diferente. Foco nos pés. É sério. E não é qualquer pé não, viu? A gente tá falando de tamanhos, assim, impressionante mesmo. Tem jogador aqui calçando 46, o que já é grande, mas vai até quase 50. 50. Dá pra acreditar? Ok, vamos desembrulhar isso então. A nossa ideia aqui é fuçar nesses casos, entender os perrengues, sabe? E descobrir umas histórias por trás desses pés gigantes. É um ponto muito interessante, né? Porque, assim, pra ter uma noção, a média no futebol profissional costuma ser ali por volta do 42, 43 talvez. Então, esses números que a gente vai ver, nossa, colocam tudo numa outra escala. Mostra como o padrão é, digamos, relativo nesse nível. Exato. Vamos começar com um nome de peso, literalmente. Zlatan Ibrahimovic. O sueco tem 1,95, aquela personalidade toda, lances geniais, e calça 46 no Brasil. Ele também é faixa preta de taekwondo, né? Fiquei pensando, será que essa base maior, esse pé grande, dá uma ajudinha extra no equilíbrio para aqueles golpes meio acrobáticos que ele solta em campo? Olha, é uma possibilidade. E para as marcas esportivas já começa o desafio aí. Mesmo o 46, que nem é o maior da nossa lista, já exige adaptações importantes. Não é só aumentar o molde, né? Tem toda uma questão de garantir que a chuteira funcione para um atleta explosivo como o Zlatan, tem que ter conforto, performance, é complexo. Total. E falando em desafios, tem o Peter Crouch. Lembra dele? Aquele centroavante inglês gigante, 2 metros e 1 centímetros. Ele também calçava 46. Mas o problema dele, segundo ele mesmo, era o formato. Pés compridos e largos. Ele chegou a comparar com pranchas de surf. E aqui é onde fica realmente interessante. Ele meio que confessou que desistiu de procurar chuteira bonita. O negócio era achar algo que servisse. Funcionalidade total. A estética, bom, ficou para depois. Isso aí expõe uma tensão clássica no esporte, né? Performance versus conforto versus, claro, a estética. Para atletas com um físico fora do comum, como o Crouch, o equipamento tem que ser, antes de tudo, funcional. Tem que servir, não pode machucar, tem que permitir o máximo desempenho. O design bonito, às vezes, fica em segundo plano mesmo. A prioridade é outra. Agora, segura essa. Erling Haaland, o fenômeno norueguês. 1,94 m, um monstro físico. E o pé dele fica ali entre 46 e 47. O que choca pra mim é como ele consegue juntar esses pés enormes, quase 95 quilos, e ter aquela velocidade absurda. Ele bate 36 quilômetros por hora. Como pode? É, a biomecânica por trás disso é incrível. Intuitivamente, a gente poderia pensar que pés maiores atrapalhariam a agilidade, né? Mas aí entra a tecnologia. O fascinante aqui é a necessidade de chuteiras super personalizadas, reforçadas. Elas precisam dar estabilidade para aguentar a força toda que ele gera e, ao mesmo tempo, permitir essa explosão, essa velocidade. É um equilíbrio muito delicado que o design moderno busca, sabe? É engenharia pura no pé do cara. Chegamos no Romelu Lukaku. O tanque belga, 1,91 m. E o tamanho do pé. Se prepara. Entre 47 e 48. 48. É quase como se ele jogasse com, sei lá, blocos de concreto nos pés. Lembra aquela foto que viralizou uma vez, a chuteira dele do lado da de outro jogador? Parecia um navio cargueiro do lado de um barquinho. Era bizarro. Nossa, sim. E tem aquela história dele que ele mesmo contou, de ter jogado uma vez com um número menor porque não tinha o dele e o pé acabou sangrando. Isso aí não é só um detalhe, né? Mostra o risco real. No esporte de elite, usar equipamento inadequado não é só desconforto, aumenta e muito o risco de lesão séria. A personalização, nesses casos, não é luxo nenhum. É necessidade médica, é necessidade de performance. Ajuste perfeito é fundamental. E pra fechar, o caso que talvez seja o mais extremo que a gente achou. Nwankwo Kanu, aquele craque nigeriano que jogou no Arsenal, no Inter, ele tem 1,97 e calçava inacreditáveis 49 ou 50. 50. Dá pra imaginar a luta que era pra ele achar chuteira nos anos 90, começo dos 2000. Devia ser uma dependência total de encomenda especial, um sofrimento. A história mais maluca é que uma vez, num jogo, esqueceram as chuteiras dele. A solução improvisada foi pegar um par emprestado. Sabe de onde? De uma loja de basquete? Que loucura. Imagina a cena. Mas olha, se conectarmos isso ao quadro maior, o caso do Kanu ilustra perfeitamente como a tecnologia esportiva evoluiu, né? O que era um pesadelo logístico na época dele, hoje, embora ainda seja um desafio nesses tamanhos extremos, é um processo bem mais azeitado, digamos assim. Graças aos avanços em materiais, design 3D, fabricação sob medida, a coisa andou muito. Então, o que tudo isso significa? Foi uma viagem, né? Vimos pés que vão do 46 até um quase impensável 50. Desafiam a média, desafiam os fabricantes e, no fim das contas, mostram que o talento no futebol realmente não escolhe tamanho de pé. Foi um olhar num detalhe surpreendente que a gente quase nunca presta atenção. E fica uma reflexão, né? Pensando nesses exemplos todos, nesses pés gigantes. Que outros atributos físicos, talvez menos óbvios, ou que outros desafios logísticos que a gente nem imagina, podem estar silenciosamente moldando a carreira, o estilo de jogo e até o sucesso dos atletas de elite, muito além daquele talento que a gente vê e aplaude dentro de campo.